pela tua palavra em nome de Jesus. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Você pode fechar seus olhos? Coloca a mão no lugar da sua enfermidade aí. Se tem alguém que está enfermo e não está aqui, levanta sua mão e aponta para o lugar onde ele está, que eu sei que Deus pode alcançar lá, amém? Pai, em nome de Jesus, é no ambiente desse, Senhor, profético, onde milagres acontecem. Então, em nome de Jesus, na autoridade que há no Teu nome, eu dou uma ordem no nome de Jesus, que câncer seja curado agora. Pai, na autoridade que há no Teu nome, doenças nos ossos, eu dou uma ordem que os ossos voltem ao normal. Pai, em nome de Jesus, rins que não estão funcionando normalmente, eu dou uma ordem agora, volte a funcionar em nome de Jesus. Se existe alguém com uma doença no sangue, Senhor, eu te peço, coloque uma gota do teu sangue na corrente sanguínea do teu filho, para que eles sejam curados. Pai, em nome de Jesus, se existe alguém com uma deficiência física, Pai, se é na perna, se é nos braços, em nome de Jesus, volte ao tamanho normal agora. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, a cura. Se há alguém que está no hospital, nós queremos te pedir, Senhor, vá lá agora, Senhor, e cura essa pessoa, Pai. Nós cremos no poder que há no Teu nome, e eu declaro que Teu povo seja curado em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Estava no script não, mas meu Deus ainda cura. Vocês estão felizes? Amém? Estou feliz demais de estar aqui mais uma vez para adorar o Senhor. Falar sobre graça. É um tema que aos nossos olhos parece fácil. Você olha assim e fala, falar sobre graça. Tem muita coisa para falar. Mas eu não tenho dúvida que as palavras que vêm sendo ministradas aqui neste lugar, pode baixar um pouquinho o retorno, acho que está alto, né? O microfone está bom aí para vocês? Amém? Só o retorno um pouquinho, um pouquinho. E eu não tenho dúvida que as palavras que foram ministradas aqui, ela não trouxe confronto para nós. Porque quando se fala de graça, na realidade no meio cristão, a graça com o tempo, ela foi banalizada. E a pastora Débora falou aqui, que às vezes nós falamos e escutamos igrejas pregando sobre a hipergraça. A graça por si só, ela já é maravilhosa, ela não é grande nem menor, ela é graça. Só que eu lendo as escrituras, muitos de nós falamos hoje que nós estamos debaixo da graça, sim ou não? Só que o entendimento da graça levou algumas pessoas a achar que a graça é mais fácil do que a lei. O entendimento da graça, muitos cristãos acharam que a graça é mais fácil de se cumprir as escrituras do que a lei. E acha que Jesus veio para poder acabar com a graça, com a lei. Só que na realidade, em Mateus 5:17, o próprio Jesus diz assim: eu não vim para destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir a lei. Então entenda, quando nós pregamos sobre graça, as pessoas às vezes confundem que nós vamos abandonar aquilo que está nas escrituras, principalmente no Antigo Testamento. Você já ouviu falar que pessoas falam assim, o Antigo Testamento passou, agora é o Novo Testamento. A Bíblia é infalível de Gênesis a Apocalipse. Vou falar de novo. A Bíblia, ela é infalível de Gênesis a Apocalipse. Então ela é como se fosse os dias de hoje. Só que eu quero que você entenda isso. Eu vou entrar na mensagem, mas eu preciso falar isso.
Só que em Gálatas 5,13 fala assim, ó, cuidado para você não achar que a graça, que a liberdade que você tem, ela é um caminho para você satisfazer o desejo da sua carne. Então, a graça não veio para rebaixar a lei, ela veio trazer a lei na essência. E a lei foi estabelecida por Moisés, que foi a primeira aliança. Só que na Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés e a graça veio por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Só que nós confundimos isso, e no tempo que nós estamos vivendo hoje, acabamos banalizando a graça. Em Romanos 8,3 diz assim: o que a lei não podia fazer, visto que ela estava doente na carne. Vou explicar para você. Quando nós falamos assim que Romanos 8,3, que a lei estava doente na carne, as pessoas lendo o texto ficam, mas por que a lei estava doente? Aí fala assim, a lei era doente, agora a gente não precisa mais cumprir ela, não precisa mais cumprir os mandamentos, o que diz as Escrituras. Na realidade, quando ele diz isso, Paulo diz isso, ele diz assim, ó, a lei estava doente na carne. Por quê? Ele estava falando da natureza do homem. Então ela estava onde? Ligada a quem? A Adão, o primeiro homem que pecou e desobedeceu. Então nós tínhamos a lei que precisava ser cumprida, mas os homens não cumpriam. Por quê? Porque a natureza dele era caída. Então eu vou te explicar mais ou menos o que acontece. Quem tem a natureza caída, a lei está aqui falando assim, ó, não roube, não adultere. Aí eu falo para você, em qual lugar que você ouviu falar que não pode adulterar? Só nas Escrituras. Em qualquer outro livro ninguém fala isso. Mas se você perguntar para uma pessoa que não conhece Jesus, você pergunta para ela, pode adulterar? O que ela vai falar? Não. Aí você pergunta, onde você viu isso? É só na palavra que tem. Aí olha só, então a pessoa fala assim, ó, não pode adulterar, não pode roubar. Mas o homem, quando ele tem a natureza caída, o que ele faz? Ele faz escondido, porque a lei só falava assim, ó, se você for pego, você vai ser condenado. Então entenda isso. Se nós temos a natureza caída, é porque nós não recebemos a graça ainda. E se nós fazemos coisas escondidas, em que a minha esposa não pode saber, em que o meu marido não pode saber, em que o meu pastor não pode saber, eu sinto informar que a sua natureza continua caída. Então não é que estava na carne, não presta a lei, não é isso. A questão é que a natureza, de onde nós viemos, então a nossa carne grita todos os dias para a gente pecar, para a gente errar. Por isso que nós somos dependentes da graça todos os dias. Entenda isso, irmão. Olha só, na Bíblia diz em Romanos 5,12 que por um homem entrou o pecado, Adão, mas por intermédio de Cristo nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. Então, para que você entenda, Adão pecou, desobedeceu, e essa natureza estava em nós. Só que na nova aliança, Jesus se entrega na cruz do Calvário e morre. Aí a nossa natureza, a graça que nos invade, ela agora não é mais na carne, é no espírito. Robin entendeu. Antes, eu não poderia ser pego no ato de adultério, porque senão eu era apedrejado. Mas depois que eu recebi a graça, o Espírito Santo de Deus fez assim, ó. Aí na palavra diz assim, se eu só pensar e cobiçar, você já adulterou. Então a graça, ela levou o nível da lei. Entenda isso, irmão. Então nós não estamos na época da hipergraça. O problema é que a graça está batendo na porta do nosso coração e falando conosco, mas nós insistimos na natureza caída. Nós insistimos em fazer coisas que as pessoas não podem saber, sendo que existe um que tem olhos como chama de fogo. Por onde você passa, Ele está olhando. Por onde eu entro, Ele fala, eu estou vendo. Os lugares que eu estou pisando, eu estou vendo.
Só que entenda isso. Mas o homem em sua natureza, todas as vezes é preocupado em não ser pego naquilo que ele está fazendo. Romanos diz assim, que só teme a lei quem deve. Se você não deve nada, se a graça te alcançou, no seu espírito você é transformado. Então você não teme a lei. A lei está falando assim, não pode adulterar. Eu não adultero. A lei está falando, não pode roubar. Eu não roubo. Porque a graça invadiu o meu e o seu coração. Então entenda, irmão. Nós precisamos entender que tipo de natureza nos governa. Porque quando eu olho para alguém que repete os mesmos pecados de sempre, não quer dizer que a pessoa está desviada. A realidade é que nunca recebeu a graça. Porque quando a graça invade o coração, é uma explosão. É de dentro para fora. O Espírito Santo começa a mexer dentro de você assim, ó. Aí você fala assim, nossa, que vontade de beber. O Espírito Santo fala, fica tranquilo, você recebeu a graça. Nossa, que vontade de ir para a balada, para as loucuras. O Espírito Santo dentro de você falando assim, não, você não precisa disso. Eu sou a sua alegria. Eu sou quem te ama. Eu sou quem te contempla todas as manhãs. Você é satisfeito nele. Mas o grande problema é que a nossa natureza é caída, irmão. Por isso que fala assim que nós brigamos a carne com o espírito. Todas as vezes, você já leu esse texto? Existe uma briga, carne e espírito. E lá fala assim que o espírito é o nosso espírito, não é o Espírito Santo, tá? Porque se lá fosse o Espírito Santo, ele ia vencer todas. Mas não é a realidade. A realidade da maioria é que a carne vence. Então é brigando. Existe uma briga, amanhã nós vamos acordar, vai existir uma briga espiritual. É carne e espírito. E essa natureza, irmão, ela está em nós, a natureza adâmica. Só que nós declaramos, quando nós levantamos a nossa mão e falamos, Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador e o Senhor da minha vida. Na mesma hora, a natureza adâmica morre. E nós começamos a viver pela graça, pelo favor de Deus, se desviar dos maus caminhos. Então eu quero trazer esse entendimento para você. Porque a graça, ela elevou o nível da lei. Então os homens não conseguiam cumprir por causa da sua natureza, amém? Vocês estão comigo? Deu para entender? Então nós não cumprimos. Então a partir de hoje você vai fazer uma reflexão. Por que tem coisas na minha vida, na minha carne, que eu não consigo largar? Por que tem coisas que eu continuo fazendo, que eu não consigo largar? A resposta é, não entendeu ainda a graça. Não entendeu o sacrifício na cruz do Calvário. Porque quem entende, a transformação é assim, ó. Tá comigo? Estou entendendo o mistério? Tá bom, daqui a pouco você vai dar glória, tá bom? Abra sua Bíblia comigo em Atos 9. Eu quero falar sobre um homem que era zeloso pela lei, e um dia ele se encontrou com a graça. E olha só que mistério. A lei era tão incisiva que Jesus, todas as vezes que encontrava com os fariseus, eles falavam assim: vocês são hipócritas. Os fariseus ficavam doidos, irmão. Por que Jesus falava isso? Porque na frente ele era uma coisa e por trás era outra. Então entenda isso. Atrás eles faziam o que era errado, mas diante do povo ele falava assim: você precisa cumprir a lei. Olha só que negócio. Será que em nossos dias existe crente assim? Que aqui na igreja fala em línguas e lá no mundo fala palavrão? Jesus vai te pegar hoje aqui.
mas Ele vai te pegar porque Ele te ama. Será que existe ainda crente, pastores, que falam assim: ó, você não pode fazer isso, mas Ele faz? Hoje é uma noite para você entender isso, porque a graça está aqui. A graça, ela está aqui e ela vai mudar a sua história. E eu sempre falo, irmão, quando você não entende do assunto, você pode continuar errando, mas depois que você aprendeu, errar é uma escolha. Acharam aí Atos 9, verso 1? Estão comigo? Amém. Diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daqueles da seita, eram os cristãos, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, o que tu persegues. Duro é para ti recalcitrar ou chutar contra aguilhões. Até aí. Essa história é marcada por um encontro de Saulo. Quando eu falar Saulo e Paulo é a mesma pessoa, tá, irmão? Porque às vezes a gente se empolga e fala, mas é o mesmo. Tem pessoas que falam assim que ele mudou o nome. Ele não mudou o nome, tá? Saulo veio do hebraico e Paulo era grego, para ele poder invadir as terras dos gentios. Então ele não mudou de nome, ele tem a dupla cidadania. Essa história é marcada por um encontro de Saulo com Cristo. Ele teve uma transformação com impacto com a graça, porque na história diz que ele era um perseguidor da igreja. Paulo matava os cristãos. Paulo, ele chegava nos lugares, pegava criança, pegava o que era, que professava fé, e levava preso, ou cometia um crime, sim. E para você entender um pouco da história, quando começa a vir Paulo, no capítulo 6 de Atos, quando fala do mártir Estevão, fala que Estevão fazia prodígios e milagres no meio do povo, e eles não se sentiam à vontade, pegaram Estevão e levavam até o Sinédrio, para que ele fosse julgado pelo Sinédrio. Mas no capítulo 7, se eu fosse você lia quando chegar na sua casa, Atos 7, Estevão discorre a história de Israel. Ele fala sobre os homens que venceram, os homens que conquistaram, mas fala também da geração passada, que era a geração daqueles homens que estavam julgando ele. Falou assim: vocês mataram os profetas, vocês mataram eles, e ainda fala assim, ó, e mataram o Messias que tanto vocês esperavam. Estevão começou a pregar, e Paulo estava neste lugar. Só que ele começa a liberar isso, e na Bíblia diz que os homens começaram com comichões nos ouvidos e tampar o ouvido, porque não aguentava o que Estevão estava falando para ele. Deixa eu falar um negócio, irmão. Pessoa que não quer ouvir aquilo que Deus tem para falar, ela tem comichões nos ouvidos. E nós estamos numa era de comichões nos ouvidos, porque tem lugares que você falar que beber é pecado, o cara quase bate em você. Se você falar para ele que não pode fazer isso, no final do culto tem famílias que vêm questionar o pastor o que ele falou. Sabe o que é isso? Comichões nos ouvidos. A pessoa não consegue mais ouvir o Espírito Santo, mas quando alguém confronta ele, ele fica nervoso. Sabe por quê? Porque a graça já partiu faz tempo. Quem é crente cheio de graça, quando recebe uma palavra de confronto, fala assim: Jesus, eu preciso melhorar. Jesus, eu preciso ser melhor. Jesus, eu preciso sair daqui e adorar o Senhor melhor. Eu preciso orar.
Mas a pessoa que sai questionando são comichões. Eles começaram a tampar o ouvido e falar assim: não, pega ele, leva ele para fora. Pegaram o Estevão, levaram para fora. E na Bíblia diz, em Atos 7:58, que eles levaram para fora da cidade para apedrejar Estevão. Aqui mostra que Paulo já era um líder muito jovem, porque na Bíblia diz que as testemunhas que estavam depuseram as suas vestes nos pés de um jovem chamado Paulo, ou Saulo. O que eles fizeram? Sabe por que as testemunhas que estavam querendo apedrejar pegaram as suas próprias vestes e levaram até Paulo? Porque naquela época eles usavam capas. Então a capa atrapalhava dele apedrejar Estevão. Aí eles pegaram as capas e levaram no pé de Saulo. Sabe o que estava dizendo aqui? Saulo estava consentindo e aprovando o apedrejamento de Estevão. Olha como isso é forte, irmão. Por isso que nós temos que entender se nós estamos na graça. Porque quando nós se assentamos em lugares para pessoas falarem e apedrejar outras, eles estão deixando as capas na sua casa. Pega a chave. Eles estão deixando as capas, porque está difícil de apedrejar com aquela capa. Mas ela está falando assim: ó, eu estou deixando a capa aqui, porque você é meu cúmplice. E nós não entendemos às vezes porque a nossa casa não flui. Porque a nossa casa é covil de víbora. E pega a chave, irmão. Depois que eu li sobre víbora, eu fiquei abismado. Porque a víbora, no tempo de frio, elas se ajuntam para não morrer. Mas quando o calor vem, uma pica a outra, para uma só sair viva. Por isso que falava assim João Batista: raça de víboras. Vocês estão tudo junto agora, mas depois vocês vão estar um picando o outro. Sabe por quê? Porque a graça já foi. Onde há graça, há provérbios, há salmos, há cânticos, há testemunhos. A minha mesa vira uma mesa de adoração. Não é mesa de depositar capa. Deixa eu falar, tem pessoas que vai precisar chegar em casa hoje e varrer a capa. Eu não quero mais essa capa aqui. Põe para fora, vai ligar, ó, nunca mais volte aqui para falar mal de ninguém. Porque eu estou consentindo com o apedrejamento. Mas Saulo, ele estava ainda na sua natureza adâmica. Ele ainda não tinha tido um encontro. E sabe o que mais é lindo? Que na Bíblia diz que quando Estevão foi apedrejado, ele viu os céus abertos e Jesus à destra do Pai. Sabe o que é interessante, Robin? Que Êxodo 33, 20 diz assim: ninguém que veja a glória de Deus consegue ficar vivo. Então pega a chave. Quando ele viu a glória, Jesus fez assim, ó. Aí tacaram pedra nele, ele não estava nem sentindo mais. Eu acho que ele estava do lado de Jesus olhando: pode tacar, porque eu vi a glória, não tem como eu ficar vivo, ele já me arrebatou. Escute isso. Só que quando eles depositam a capa, na Bíblia diz que a perseguição contra a igreja de Jerusalém começou a ficar mais intensa. Ele começou a colocar pessoas na prisão. Saulo estava doido. Aí ele pegou a autorização e falou assim: não, vamos pegar a autorização. Só que ele falou: eu preciso ir, mas eu vou para Damasco. Fica tranquilo, irmão. Se Jesus quiser pegar você, Ele vai te encontrar no caminho. Aí chega no capítulo 9.
Ele pede cartas nas sinagogas para encontrar alguém no caminho que pudesse jogar na prisão. Até Jesus, ele vai catar você, irmão. Ah, não vou para Jesus, eu nunca vou, fica tranquilo. Mas ele tem um jeito de trazer. Não sei se é na doença, se é na tristeza, se é num divórcio, se não é o filho perdido, fica tranquilo. Mas a luz dele vai cercar você. Quando a luz dele te cercar, irmão, você não vai ter dúvida que é ele. Saulo estava no meio do caminho, daqui a pouco, uma luz em seu redor. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala assim: quem és tu? O Senhor? Jesus se revela para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele está falando assim: ei, você está chutando contra aguilhões. Eu já quero liberar uma palavra para você, irmão. Por que você luta contra a vontade de Deus? Por que você rejeita a graça? E Jesus está falando para você: eu posso te usar ainda. Não tem a ver com placa de igreja, não tem a ver com denominação, tem a ver com a graça que foi posta na sua vida. Então não fique lutando contra os agrilhões. Que hino bonito esse que vocês cantaram, hein? Quero ser morada ali. Pega o microfone, daqui a pouco você vai cantar. Betânia. Eu quero ser um lugar de repouso, um lugar de descanso. Eu fico imaginando Lázaro, irmão. Jesus falando: ei, eu vou na sua casa. Não é para resolver B.O. não, porque é lugar de descanso. Eu fico imaginando Jesus falando assim: eu vou lá na sua casa, Epitácio, porque é lugar de descanso da minha presença. Eu vou na sua casa porque é lugar de descanso. Eu vou na sua casa, quem recebe aí? Eu vou na sua casa porque é lugar de descanso. Lá não tem briga, lá não tem discórdia, tem lugar onde habita a presença de Deus. Não lute contra os agrilhões. O Senhor está falando para você: ei, você tem dom. Você foi chamado. Aí a pessoa fala: eu? Para de fazer isso, vai por aqui. A pessoa insiste, lutando. A pessoa está ferida, está machucada. E o agrilhão falando para ele: ó, vai por aqui, filho. Você não precisa chutar o agrilhão. O agrilhão está lá, ó. Não precisa chutar ele não. Ele está aqui para te guiar. Mas dura coisa é lutar contra isso. Se for trazer para hoje, dura coisa dá murro em ponta de faca. Você já conseguiu? Era isso que Saulo estava fazendo. Ele tinha algo dentro dele, mas ele lutava contra aquilo. E a palavra para você que está aqui essa noite: não lute contra a graça. Ele está falando: eu morri na cruz do Calvário, eu perdoei os seus pecados, eu não lembro mais, eu lancei no mar do esquecimento e não visito mais lá. Eu te dei uma nova vida, eu restaurei seu casamento, a sua casa, o seu filho. Te tirei das drogas, da prostituição. Antes você andava com uma arma, agora você anda com uma Bíblia. Ei, não lute contra a graça. Aí nós não queremos, irmão. Nós queremos lutar. E sabe o que vai acontecer? Vai dar ruim. E se der ruim, eu acho é pouco. Porque lutar contra isso não tem como.
A graça de Deus é irresistível. Você já ouviu falar assim? Uma vez salvo, salvo para sempre? Quem já ouviu? Uma vez eu conversando com o irmão Batista, eu falei, e essa história de uma vez salvo, salvo para sempre? Ele falou assim, então, as pessoas distorcem isso. Eles acham que nós acreditando nisso, a pessoa pode sair e fazer o que quiser da sua vida, um monte de pecado, que ela está salva. Não é isso que nós acreditamos. Nós acreditamos no seguinte, pastor Douglas: uma vez que você conheceu a graça, nunca mais você sai. Então não fica achando aí, eu vou para o mundão, vou me esbaldar, vou fazer o que eu quero, depois eu volto. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. O diabo pode chegar primeiro. Nós acreditamos que quando você recebe Jesus, a sua vida muda e nunca mais você quer, a sua vida pregressa. E você não vive. Eu era usuário de droga. O Senhor limpa o seu sangue. Eu não conseguia largar a bebida. O Senhor faz um filtro no seu sangue assim, ó. Tem um monte de testemunho de pessoas aqui que eu não conseguia largar a bebida. Aceitou Jesus, foi beber, estava sentindo gosto amargo. Aí falou, vou tomar outra para ver. Abre outra aí. Amargo de novo. Sabe o que é isso? É quando Jesus transforma, filho, é de dentro para fora. Ele transforma tudo. Não lute. E a primeira lição que eu quero liberar para vocês aqui: não resista à graça. Não resista. A graça nos fez matar o velho homem, para que a gente possa nascer no Espírito. Lembra lá que eu falei? Nós não conseguiríamos cumprir a lei, por quê? Porque nós estávamos na natureza adâmica. Mas a graça veio nos renascer no Espírito. Então nós começamos a entender que Ele nos deu um Espírito regenerado. Então nós conseguimos lutar contra a carne, porque nós alimentamos o nosso Espírito. E a primeira coisa que acontece quando uma pessoa recebe a graça e entende a graça, ela passa a ser obediente à voz de Deus. Entenda isso. Quando entendemos de fato que a graça, nós paramos de falar assim, eu vou fazer do meu jeito, e começamos a falar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Pegou aí? Quando nós recebemos a obediência, ela é a primeira coisa que aflora dentro de nós. Porque o que aconteceu com Adão? Ele desobedeceu. Não coma do fruto. Ele foi lá e comeu. Então ele Então a primeira coisa que quando a graça entra, nós sabemos que nós precisamos obedecer a Deus. O que me pega, irmão, nesses dias, sabe o que é? Pessoas que falam assim, eu era pastor. Não era. Depois que derramou óleo, sua casa caiu, irmão. Na realidade, você está deixando de cumprir aquilo que Deus deu tão precioso. E Ele vai cobrar isso de você. Porque a graça que Ele derramou sobre nós, Ele muda o nosso interior. A partir do momento que a graça nos alcança, entendemos que nós somos dependentes de Cristo todos os dias. É dependência. Olha só, Saulo fala para Jesus, o que queres que eu faça? Irmão, ele acabou de receber um impacto. Jesus falou para ele, eu sou Jesus, aquele que persegues. Ele falou, o que o Senhor quer que eu faça? Jesus falou assim, levanta e entra na cidade. Lá dentro vai ser dito o que você vai fazer. Olha o nível de obediência. Quantas vezes Deus fala assim para nós, vai naquele lugar, faça isso, que eu vou fazer isso e isso. Para Saulo ele nem falou que ia fazer, só falou, só entra, e quando você chegar lá eu vou te falar. Assim como ele falou para Abraão, sai da sua parentela, que você vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí tem pessoa que fica, mas quem vai falar? Só obedece. Um dos sinais que você e eu recebemos a graça é a obediência. Obediência.
Obediência cega a Ele. Se Ele falou para você dar um passo, fica tranquilo, Ele vai pôr o chão. Se Ele falou que você vai montar uma empresa e vai ser próximo, pode montar o CNPJ, você vai ser próximo. Se Ele falou que você vai viver uma vida abundância, pode continuar, que Ele vai dar a vida abundância que você tanto precisa. Se Ele falou que seus filhos vão voltar para a casa do Senhor, continue orando, que seus filhos vão estar do seu lado, adorando a Ele, glorificando. E eu digo mais, vai ser um pregador da palavra. Se Ele falou, é graça. Mas olha só, Paulo levanta, e quando ele levanta, ele tenta abrir os olhos estão o quê? Fechados, ele está cego. Alguns estudiosos dizem que a cegueira de Saulo, nesses 3 dias de cegueira, foi para que ele tivesse uma reflexão de quem ele era, para que o coração dele fosse curado. Só que quando Saulo chega na cidade, Jesus fala para um discípulo, Ananias: vai pela rua chamada direita, pergunta lá para Judas, que tem um homem chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. A graça alcançou. Começou a orar e ter visão. O Jesus é tão lindo que ele falou assim: vai vir um homem aqui. Aí falou assim: vai lá, que ele falou que vai colocar a mão sobre eles, sobre ele. Enquanto você está, quando a graça te alcança, você olha para a pessoa, Jesus fala: não anda com aquele que você vai se perder. Não faz negócio com aquele que ele vai te roubar. Só que quando nós estamos cegos, na nossa natureza, queremos fazer coisas sem Jesus estar aprovando, nós vamos fazer que é bênção, vamos fazer sociedade que é bênção. Deixa eu liberar uma palavra para você: sociedade só com Jesus e com a sua esposa, tá? Quero montar uma empresa, vou chamar não sei quem. Não chama ninguém não. O dono da sua empresa se chama Jesus Cristo, e Ele é dono do ouro. Quando a graça nos alcança, ela nos habilita a viver o sobrenatural. Ananias, ele chegou assim, ó: eu conheço esse Paulo, esse Saulo, Jesus. Esse Saulo não é aquele que matava os cristãos? Ananias já queria meter o pé, irmão. Não é aquele que perseguia os cristãos, coloca na prisão. E outra coisa, ele só está aqui em Damasco porque ele tem autorização do Sinédrio para pegar quem é do nosso meio. Aí sabe o que Jesus fala para ele? Pode ir, porque ele é um vaso escolhido por mim. Deixa eu te falar, ó, quando Deus falar você entregar alguma coisa para alguém, pode ir, porque assim como Ele te tirou do lamaçal do pecado e te escolheu para estar aqui, Ele vai te habilitar para colocar a mão sobre pessoas e habilitar, tirar a cegueira, para que as pessoas avancem. Ele estava desesperado, mas Jesus falou assim: ele é um vaso escolhido para levar o meu nome adiante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quando a graça alcança, ela habilita os nossos ministérios. Paulo nem sabia, irmão, ele ia fazer tudo isso. Mas sabe o que ele fala assim, ó? Ele fala assim, ó: mas Jesus, eu vou lá mesmo. Aí sabe o que Jesus responde depois que ele fala isso, que ele é um escolhido? Jesus fala assim para ele assim, ó: Ananias, eu já
preso. Você vai ser amarrado. As pessoas vão te espancar. Mas a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque mesmo ele preso, ele ganhou metade da guarda de Roma. Irmão, não existe pessoa desviada. Eu desviei. Eu estava falando hoje com o irmão. Eu desviei porque o irmão fez coisa ruim para mim. Mas eu falei, irmão, mas foi Jesus que morreu. Jesus era o mesmo hoje. Viver o sobrenatural. Ela libera os dons que nós precisamos. A graça. Eu sou muito ruim. Sabe aquele hino? As escamas caíram ao chão. Caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver uma vez que eu coloquei. Por isso que não existe desviado. Os teus olhos em ti. Nada. Olhos em ti, nada mais me sai. Segundo ponto, a graça te dá autoridade. Ananias entra na casa e diz assim: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que receba visão. E sabe o que na Bíblia fala? Que ele colocou as mãos e falou assim, receba a visão e seja cheio do Espírito Santo. Tudo isso, ele foi batizado. 9:20 diz assim: foi batizado com o Espírito Santo, orou ao Senhor, o Senhor respondeu ele. E na Bíblia diz que no mesmo instante que ele foi curado, ele levantou, se alimentou e mudou a história dele. Ele falou: eu preciso pregar. E sabe o que aconteceu lá em Damasco? Ele começou a pregar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Acho que você não está entendendo, irmão. Em 3 dias o homem passou de perseguidor a perseguido. Em 3 dias o homem que matava começou a falar assim: que os judeus começaram a ficar confusos. Falaram assim: mas esse cara não estava querendo matar a gente. O que está acontecendo aí? Deixa eu liberar uma palavra para você. Você vai começar a confundir família.
Jesus para sua casa hoje, porque você vai começar a confundir as pessoas. Eles ficaram doidos falando assim, mas o que está acontecendo? Te dá autoridade. Então nessa noite, o Senhor tem compromisso com quem recebe. Entender. Me usa como o Senhor me usou Paulo. Eu preciso entender essa graça poderosa. E Jesus nos habilita para isso. E isso só pode ser o cordeiro não purificava o pecado dele, mas precisava descer um sem mancha. O homem se entregou na cruz do Calvário, e este homem se chama Jesus Cristo de Nazaré, e ele está aqui hoje. Você que está aqui hoje e quer entregar sua vida para Jesus, a graça vai alcançar a sua casa, e Ele vai transformar tudo o que precisa ser transformado. Cadê a primeira pessoa? Ele vai mudar a sua história. Se eu fosse você, saia correndo, porque Ele quer mudar a sua vida. E Ele vai transformar de uma forma extraordinária. Segundo chamado, o Senhor quer habilitar pessoas hoje aqui. O Senhor quer habilitar pessoas através da graça, com o dom da palavra, com o dom profético. Você que entende e precisa, corre aqui que eu quero orar por você. Só quem entendeu e fala assim, ó, eu quero viver isso aí. Sai correndo.